Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje eu tenho o privilégio de ter aqui à minha frente Mauro Rabelo. Mauro é esse ícone do nosso mercado, a quem eu tive quase o privilégio de trabalhar alguns anos atrás. Vai contar a sua trajetória maravilhosa. Maurão, meu querido amigo, que bom ter você aqui com a gente hoje, para esse bate-papo. E vou pedir aí para você começar essa história contando esses quase 40 anos de trajetória. Antes de eu só fazer a apresentação correta, porque você tem um cargo muito bonito agora, é vice-presidente de Business Development da Inocean Brasil, que não é a house agency da Hyundai, ela tem outros clientes e o Mauro vai contar aqui os projetos para esse ano. Maurão, como é que foram esses quase 40 anos de publicidade, meu querido amigo? Fabinho, querido, primeiro de tudo é um prazer meu estar aqui com você, viu? Tudo meu. Você não sabe quanto eu gosto de E você eu aqui, ó, eu vim até coração para você. e quanto é bom estar aqui contigo, cara. Realmente é muito bacana, agradeço de coração o Imagina. convite aqui, tá? Bom, é uma história longa, né? Se eu começar a Tá contar, tudo bem. não vai ter programa se eu começar a contar aqui para valer. Mas eu tenho uma trajetória um pouco heterodoxa aí do ponto de vista de carreira, porque eu era engenheiro, né? Até um determinado ponto da minha vida. Estudei na Poli. Quando eu arrumei meu primeiro emprego na engenharia, tal, eu tinha um grande amigo que era publicitário, é publicitário, né? Tá até hoje. E eu tinha aquela coisa da minha vida de engenheiro, meu amigo que era um grande amigo com a vida publicitária. Quando eu arrumei meu primeiro estágio numa siderúrgica gigante que eu fui trabalhar, eu comecei a pensar minha vida como seria dali comparado com a vida que o meu amigo tinha. Eu falei, puta, bicho, não é isso que eu quero para mim, não, cara. Né? Não é o que eu tô afim. Aí esse mesmo amigo, ele trabalhava na UMAP na época. Eu falei, Luiz, arruma um emprego para mim aí, cara. Arruma um estágio para mim. Ele falou, pô, mas você não sabe nada disso aqui. Eu falei, eu aprendo rápido. Pode mandar que eu aprendo rápido. Tenho capacidade de aprender rápido. O Luiz me arrumou um estágio na UMAP. Ali eu comecei, putz, aí eu me encantei com o negócio do marketing, da propaganda. Aí fui estudar na SPM, né? Fiz minha segunda faculdade na SPM. E, puta, dali foi só alegria, né? Passei pelas maiores agências aí do Brasil e do mundo, as grandes holdings aí do Brasil e do mundo. E eu acho que esse meu lado engenheiro técnico acabou me dando algumas características aqui. Quando a propaganda, todo mundo foi, né? Mas a propaganda acho que é um dos segmentos aí que foi terrivelmente atropelado pela tecnologia, né? Eu acho que esse lado engenheiro me deu uma capacidade de resolver as coisas de uma maneira meio ambidestra aí, né? Combinando marketing também com a parte de tecnologia, com um pensamento mais lógico, com a sensibilidade criativa. Eu brinco que eu ao mesmo tempo que eu adorava ler filosofia, literatura, eu era um cara que desmontava carro, adorava eletrônica, enfim, fazia tudo misturado. Então acho que essa mixologia de coisa aí me privilegiou do ponto de vista de ter uma visão interessante sobre mercado, sobre pessoas, sobre uh, performance de coisas, enfim, foi realmente uma combinação bacana. Estou nessa há quase 40 anos, como você comentou. Tive também o privilégio de morar fora do Brasil por 4 anos, morei por 4 anos nos Estados Unidos, na Young, né, na época da Young Rubicon, que hoje já nem existe mais Não a agência. existe mais. Somos órfãos da Young Rubik. Ali a gente quase chegou a se cruzar na Young, né? Sim. Quase, porque eu morava nos Estados Unidos, você estava aqui no Brasil, então. Fiquei 4 anos lá, foi uma oportunidade incrível, porque além de fazer a parte de América Latina, a gente tinha condição de cobrir também o mercado americano, toda a sofisticação do mercado americano, né? Então, além do conhecimento de mercados pela América Latina inteira, do Argentina até o México, públicos bastante distintos, a gente teve a oportunidade de trabalhar com os Estados Unidos também, que é um mercado sofisticadíssimo, muito bacana, ainda mais que na fase de carreira que eu estava naquela época ali. Foi bacana, bacana. E aí, esse, sua experiência anterior, você ficou um tempo na GOT, uma agência brasileira, com características talvez um pouco diferentes do que você já tinha trabalhado antes. E aí, finalmente, você veio parar na Inocean, né? Como é que foi esse processo de você vir para a Inocean? Tá certo. Quando eu conversei com o John, né, que é o John Lee, que é o nosso CEO aqui no Brasil, que já está aqui há um tempinho, tá, um cara bem bacana,
coreano com características muito modernas do ponto de vista de gestão, como é a Coreia, né? A Coreia tem isso, né? Tudo que de novidade, inovação está sempre na frente. O John me deu um desafio que foi muito parecido, antes da GOT até, né? Eu passei quase 10 anos na Dentsu. Então, quando eu comecei a conversar com o John, o desafio que ele me colocou em relação à Inotion foi muito parecido com o que eu fiz na Dentsu. Quando eu cheguei na Dentsu, a Dentsu era uma agência japonesa para cliente japonês, né? Então, acho que o desafio que a gente teve que fazer, que eu acho que no final foi muito bem executado, foi de deixar a Dentsu ser uma agência de nicho para ser uma agência de mercado, realmente competir por grandes contas, competir por grandes... É sempre um privilégio você ter contas grandes, né, como a gente tinha lá dentro, mas você tem que ter uma relevância no mercado para poder ter continuidade da marca. Eu tive um chefe, inclusive, que falava que o futuro de qualquer agência não está dentro da agência, né? Porque os clientes um dia vão embora. Pode demorar 10, 20, 30, 50 anos, um dia eles vão embora. Sem dúvida. Então, o futuro da agência está sempre no desenvolvimento de novos negócios, né? Quando o John chegou com o desafio da Inoja, que é uma agência super bacana, até está num momento global muito interessante de busca de soluções, de inovação, de tecnologia, de criatividade. Pela primeira vez, até foi pauta de PR dessa semana, a nova CEO da Inotion Global é uma mulher. Primeiro é uma mulher, Sim. que eu acho que já é uma sinalização bastante forte aí das mudanças que a Inotion está passando. E segundo, é uma mulher vinda da criação. Nunca teve um CEO criativo dentro da Inotion. Então a gente, pela primeira vez, uma mulher criativa no comando da agência. Isso já é, para mim, um sinal de que a agência realmente vem num embalo diferente. Vem numa história diferente. E o que o John realmente me convidou para fazer foi um desafio muito parecido. Deixar de ser uma agência somente da Hyundai. É uma honra ter a conta da Hyundai, é uma maravilha ter a conta da Hyundai dentro da agência, mas a gente conseguir ir além disso, né? Fazer toda essa força que a gente tem, toda essa capacidade de integração, de comunicação, multidisciplina, gente variada, diversidade de atuação, a gente conseguir sair para o mercado, sair de frente para o mercado para encarar novos desafios em relação a outras marcas, outros mercados e tudo mais. Aproveita e conta um pouquinho do que é a Inotion no mundo e como é que é essa operação aqui no Brasil. A Inotion, todo mundo, o mercado tem a percepção, né, que a Inotion é a house da Hyundai, né? Não é bem assim, tá? Porque a Inotion é uma empresa do grupo Hyundai. A Hyundai é uma empresa muito verticalizada, né? Então você imagina, de mineradora, a companhia aérea, a dona de navio, transportadora, enfim, a Hyundai tem tudo. Sim. Né? E dentro do naipe de serviços do grupo Hyundai existe um serviço de comunicação e marketing que é a Inotion, do qual a Hyundai Motors é nosso principal cliente globalmente falando. Né? Então, essa história, a gente é house da Hyundai. Não, a gente não é house, a gente é parte do grupo Hyundai, uma empresa de comunicação que faz parte do grupo Hyundai. Tá? A gente já está no Brasil desde 2012. Desde 2018 é uma agência. Ela começou como uma agência de experience, né, de live marketing. Desde 2018 a gente é uma agência full service, enfim, com todo as disciplinas e escopo de trabalho de comunicação geral. É uma agência que passou por algumas gestões já aqui no Brasil, né? E acho que agora você faz parte dessa nova visão e acho que você chega nesse momento onde a criatividade ela ganha projeção. Você tem sentido essa mudança, além da CEO, uma mudança internacional, uma mudança local também? Também, acho que a gente trouxe recentemente, nos últimos 9 meses, em março, a gente trouxe o Luiz Bagatin para assumir a direção criativa da agência, que é um cara de mercado, um cara que conhece muito do automobilismo, conhece muito criatividade, que também já foi uma mudança bastante positiva no mercado. A gente tem ganho reconhecimento local, ganho alguns prêmios locais, e estamos preparando aí realmente o ano 2026, estamos chegando quente para fazer do ano 2026 um ano memorável do ponto de vista de trabalho na rua, para valer, né? Quando a gente fala de criatividade, se a gente der uma olhada por que a Jun Kim assume como CEO da Inotion,
A gente foi bicampeão com o Grand Prix em Cannes, né? Raramente você tem uma agência que ganha 2 Grand Prix seguidos, né, de Cannes. A gente foi eleito agora pelo One da Asia como a Agency of the Year. Então, um momento muito quente da agência, né? Do ponto de vista de reconhecimento do trabalho, do trabalho criativo e de inovação da agência. Então, acho que é para esse lado que o vento está apontando, é para esse lado que a gente vai realmente para construir uma criatividade voltada ao consumidor, voltada a dados, criatividade com efetividade, com resultado, mas com a criatividade sendo o centro dessa conversa toda. Acho que outro ponto importante, Maurão, para a gente falar aqui da operação local é que ela não é uma agência só de publicidade, né? Vocês têm várias outras frentes de negócio para a Hyundai e naturalmente para os outros clientes de vocês. Talvez seja das agências que eu tive a chance de participar, talvez seja a agência que ela tenha o espectro de atuação mais amplo que eu já vi, tá? Porque a gente faz tudo, cara. A gente faz desde a comunicação, a mídia de performance, a parte de digital, a gente faz toda a parte de CRM, a gente tem toda a parte de ativação, promoção e experience, enfim. E eu acho que mais do que fazer tudo isso, acho que a maneira como a gente integra tudo isso é que faz a diferença. Porque muita gente fala que faz, né? Faz tudo, mas na hora de integrar não consegue ter uma integração tão sem costura, né? Sem aparecer a linha de costura no final, né? Eu acho que isso a gente faz muito bem. Tem uma operação sem silos, muito integrada, com as pessoas entendendo como funciona cada parte da máquina para poder fazer a coisa acontecer de uma maneira total. A gente que está mais tempo no mercado, a gente ouviu várias vezes, devido às mudanças do mercado, seja pela tecnologia, seja pelo modelo, que o dia das agências estavam contado e que a publicidade estava morrendo no mundo, e não é isso que a gente tem visto, né? E você que está quase 40 anos nesse mercado, qual é a realidade hoje que você vê da publicidade e da importância dela pro marketing brasileiro? É assim, Fábio, a gente falar que, né, eu acho que a tendência né, você abre qualquer rede social, a tendência para o sensacionalismo é total. Tudo é o fim de tal coisa, acabou isso, nunca mais será. Você sempre tem alguém pregando uma disrupção de alguma coisa em algum momento para poder gerar atenção, gerar engajamento e tal. Eu acho que a propaganda, a publicidade nunca foi tão necessária no momento que a gente está, né? Porque hoje a gente tem informação e tem dados que a gente nunca teve, né? Para poder trabalhar. Hoje você alegar desconhecimento de um segmento, de um tipo de consumidor ou de um mercado, é só se você for preguiçoso, né? Porque tá tudo aí, né? Tá tudo aí, é só você ir atrás e escolher a melhor forma de você entregar e fazer isso daí da melhor maneira possível. Então, o diagnóstico, né? Por isso que eu falo que né, a tua barba branca, né, o cabelo branco ajuda a gente em alguns momentos, né? Você ter esse repertório de ter vivido toda uma história multimercado, multipaís, multissegmento, e você conseguir enxergar como você diagnostica um determinado problema. E a partir dessa quantidade de dados, né? Isso o oriental ensina para a gente muito bem, tá? Para o oriental não tem eu acho. Ou você sabe alguma coisa baseada em dados, ou você não sabe nada. Né? Então é muito importante. Essa cultura data-driven do oriental é uma coisa que a gente tem muito para aprender, né? Que eu acho que é uma parte fundamental do trabalho. E transformar toda essa questão de conhecimento no que faz a diferença na vida do consumidor, que é a criatividade. Se você não encontrar o jeito certo de falar com o cara, com todo o conhecimento que você tem, você está jogando dinheiro fora, cara. Você está jogando seu dinheiro no lixo. Então é saber traduzir tudo que você consegue angariar da melhor maneira possível de dados, transformar isso em criatividade que mova o final do dia do cara, né? Ninguém acorda todo dia a fim de comprar determinado produto. Você precisa de alguma forma trazer esse cara para tua marca, para o teu mercado, para o teu segmento, para as coisas que você tem a oferecer. Eu acho que é aproximar o jeito que você vende do jeito que as pessoas compram é que faz a diferença. E para isso você precisa de dado e criatividade. Acho que vocês têm o privilégio de ter como principal cliente da agência, um cliente que ele é multigeracional, né? Você pega desde a criança, que ele é um usuário do carro, mas ele não é o decisor ou o comprador do carro. E depois você tem produtos que falam com a galera absolutamente mais jovem hoje, a geração Z. E aí você vai até os seniors e fala com todas as idades. Como é que essa pluralidade de
de desafios, que é fazer uma comunicação com tudo isso, vira um asset para a agência, além do fato dela ser plural também na entrega das diferentes canais de marketing. Como é que vocês agregam isso no dia a dia? Como é que você, de alguma forma, pretende usar isso para os novos negócios da agência? Acho que no final do dia, né, no final do dia, o que faz alguma coisa. A gente vende soluções de mobilidade no final do dia, né? É como você leva uma pessoa de um ponto A até o ponto B, né? Isso pode ser feito de milhões de maneiras diferentes, né? E eu acho que a geração mais nova, a geração Z, ela ajuda muito a gente a entender as transformações que o mercado pede, né? Então, ela pede que os carros sejam mais, em primeiro lugar, divertidos. O carro tem que ser uma experiência mais divertida, né? Que os carros sejam mais seguros, que sejam mais baratos no jeito de usar, que sejam confortáveis. Então, toda essa transformação que a gente tem, desde o luxo, né? Mesmo o carro de luxo, você pega o segmento de luxo hoje, o que ele já foi, o que ele é hoje, ele é muito diferente o mercado, né? Até o mercado de entrada de carro, tudo mais, é uma coisa que esse multiconhecimento aí desses segmentos e desses consumidores diferentes todos te dá uma riqueza de dados para você poder trabalhar e fazer e transformar, que realmente transformam muito a entrega que você faz no final do dia, né? Hoje a conversa, eu lembro a época que a gente colocava uma campanha no ar e acabava a nossa vida, né? A gente falava, pô, pus uma campanha no ar, acabou a minha vida, tal. Agora é o contrário, pelo contrário, quando a campanha Começou. a coisa começa, né? É que você tem que fazer para aquilo acontecer de verdade, realizar aquilo de verdade para você entregar o que precisa entregar, né? Então eu acho que essa diversidade, essa complexidade de públicos, ofertas e produtos e diferenciais, né? A gente trabalha num segmento que a gente chama de mass premium, né? Que é um segmento de massa, mas ele tem uma premiumidade aí no jeito de atuar. Mas se você olhar a Hyundai mundo afora, tem produto para tudo quanto é jeito, para tudo quanto é segmento, target, público, enfim. Tem de tudo. Como é que a Inocean Brasil está encerrando esse ano? Como é que foi esse ano para a agência? Opa, esse ano foi um ano de crescimento, acho que a gente segue crescendo bastante forte aí, e eu acho que mais do que o resultado positivo que a gente tem esse ano é que a gente está preparado para crescer muito mais, tá? Nós estamos naquela fase do crescer 10 vezes em um, né? Estamos prontos para isso. Acho que temos equipe, temos soluções, temos ferramenta, né? Eu acho que é uma coisa para qualquer agência. A linha de investimento número um da agência são pessoas, né? Apesar da inteligência artificial estar deslocando uma série de coisas, pessoas ainda são o asset mais importante da agência e devem ser por muito tempo, tá? E a segunda linha de investimento de qualquer agência séria, bem estruturada, é em cima de ferramentas e informação, né? Comprar informação, ter ferramenta para processar essa informação toda. A gente está muito preparado, tá? Tanto com o talento físico quanto a parte de soluções para juntar tudo e entregar o melhor. Fazer de cada real que a gente vem investindo no nome de um cliente, que é isso que a agência faz no final do dia, né? Eu pego o dinheiro de alguém, invisto para conseguir retornar o máximo possível de dinheiro para aquele cliente. Se a agência não está fazendo isso, está fazendo errado. Eu acho que a gente está mais do que preparado para entregar soluções aí do ponto de vista criativo e de negócio muito bem estruturado para quem quiser no mercado. E como é que vocês estão desenhando 2026? O que tem aí de novidade que você possa eventualmente contar? Como é que vocês estão enxergando o próximo ano? Eu ainda não posso contar tudo, volto aqui para te contar, tá? Mas a gente tem novidades boas aí, trazendo coisas que já existem fora, nós vamos trazer para cá. Algumas empresas que a gente já tem fora, vamos trazer para cá também. E temos. Você não foi conhecer ainda a agência, tá aqui o convite para você ir lá conhecer a agência. A gente tem espaço para crescimento, estamos num espaço super bacana que a gente construiu o ano passado, tá? De 1.200 metros quadrados. Hoje a gente está em 70 pessoas, mas podemos chegar naquele espaço, chegar a 200 pessoas fácil ali. Eu espero que a gente chegue o mais rápido possível, tá? Então tem bastante coisa para a gente poder entregar e fazer. E agora eu vou te dar uma oportunidade de olhar para aquela câmera lá e falar por quê essas empresas que estão aí no mercado insatisfeitas com os seus clientes deveriam considerar a Inocean como um potencial parceiro de comunicação. Olhando para cá, ó.
Eu acho que a Inotion é uma surpresa, tá? Você que não conhece a Inotion, que tem uma visão superficial em relação à Inotion, se você puder vir conhecer, você vai se surpreender. Porque, como eu falei, a gente tem ingredientes aqui em casa de tecnologia, ferramenta, informação, e a gente tem gente muito boa dentro da Inotion para transformar o teu mercado, transformar o teu produto e gerar mais negócio para a tua empresa, levar a tua empresa para outro caminho. Mauro Rabelo, meu queridíssimo amigo, meu irmão, que delícia de papo. Você vai ter que voltar aqui ano que vem para a gente seguir esse papo aqui, que você vai ter ainda mais experiência. Espero que outros e novos clientes para também contar essa história para a gente. Queria agradecer demais. Sempre bom reencontrar o amigo. Vou te visitar muito em breve e que vocês tenham aí um ano novo sensacional, porque vocês merecem. Fabinho, de novo, obrigado eu de estar aqui com você. Prazer estar aqui com você. Quantas vezes você me convidar, eu vou vir tomar um café contigo. Um super Natal para você, um super ano para você, família, teu pai que eu adoro. Tudo de bom para vocês e super obrigado por essa oportunidade. Legal. E você que acompanha a gente, não deixe de olhar mais em se informar sobre a Inocean Brasil e aproveita, se estiver à toa, agenda um test drive e fazer uma experiência num carro Hyundai. Acho que você vai gostar. Semana que vem a gente está de volta. Um prazer estar aqui com vocês.